depois de 40 anos de neoliberalismo, em que a gente ficou escutando que o mercado seria o melhor processador de informação para você atender às demandas da sociedade, a Mazzucato resgata uma ideia antiga que já vem desse período de transformação das economias atrasadas no pós-guerra, que é o Estado pode ser esse mecanismo de identificação dessas oportunidades, porque o mercado pode distorcer os incentivos necessários para que essa informação, por exemplo, seja devidamente processada de acordo com os interesses da sociedade. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos falar sobre Missão Desenvolvimento, né? Parece piada, mas hoje a gente vai falar sobre um texto da Mariana Mazzucato que trata justamente das missões para o desenvolvimento. É um texto focado em América Latina, mas que não fala apenas de América Latina, também fala de outros países e também da missão planetária, né? Hoje é um programa muito especial porque primeiro a gente vai falar desse trabalho da Mariana Mazzucato, que inspira o nosso podcast, que tem o título Missão Desenvolvimento, e mais do que isso, porque a gente recebe duas pessoas muito especiais aqui, muito queridas, que são os brilhantes economistas André Roncalha e Lavínia Barros de Castro, que são também apresentadores aqui do nosso podcast. Então hoje a gente tem três apresentadores apresentando, na verdade eu mesmo vou apresentar, mas a gente tem a honra, a alegria e o privilégio de receber os outros dois apresentadores aqui do nosso programa como convidados e como participantes, né? Então, eu vou passar a palavra para eles já se apresentarem muito brevemente, porque a maioria de vocês já deve conhecê-los aqui dos outros programas, mas seguindo a praxe, eu vi uma palavrinha, né, sobre a trajetória deles, a trajetória incrível e brilhante dos dois, e depois já mergulhamos aqui na nossa discussão desse tema apaixonante, que é o tema das missões. Sejam muito bem-vindos. Vou passar primeiro a palavra para Lavínia. Obrigado. Bom, muito obrigada. É um prazer enorme estar participando desse programa. Na realidade, eu queria agradecer esse trabalho voluntário, aproveitar essa ocasião como funcionária do BNDES e como também estudante do tema do desenvolvimento. Agradecer a você, Paulo, sobretudo, mas também ao André, que se juntou a gente, de estarem fazendo esse podcast, a equipe aí da produção, que tem temas muito bacanas que a gente tem discutido. Bom, acho que a maioria das pessoas já me conhece. Basicamente, eu sou doutora em Economia e doutora em Ciências Sociais, com sanduíche lá na Universidade de Berkeley. Eu dou aula no IBMEC, né? O meu core, assim, meu coração é Economia Brasileira. Já dei aula de várias coisas, mas o meu coração é de Economia Brasileira. E aqui no BNDES, eu trabalho há muito tempo. E já trabalhei em várias áreas, área de exportação, de gestão de risco, de pesquisa, de planejamento, e agora eu estou na área de energia, mas sempre tentando pensar a questão dos desafios do desenvolvimento, né? Então, eu associo a minha parte mais de trabalho na prática com tentar juntar com uma reflexão sobre os grandes desafios do desenvolvimento. É isso, basicamente. Fantástico. André Roncalha, seja muito bem-vindo. Obrigado, querido Paulo Gala, Lavínia, sempre um prazer estar aqui, né, neste espaço para a gente discutir. Bom, eu sou professor de economia da Unifesp e um dos meus maiores feitos acadêmicos foi me tornar coautor do Paulo Gala. E mais recentemente, me tornar coautor também da Lavínia, num artigo que eu espero que em breve a gente consiga se dedicar para ele sair. E também, obviamente, eu venho estudando muito essa questão do desenvolvimento, particularmente, né, o problema da desigualdade, como que o desenvolvimento implica rotas as mais diversas do ponto de vista da redistribuição de renda e como isso se retroalimenta num processo de inclusão produtiva, né? Essa tem sido minha principal, vamos dizer, minha principal preocupação ao pensar o desenvolvimento. E aí hoje a gente vai discutir, evidentemente, uma rota importante que emergiu recentemente, né? Ela originalmente, do ponto de vista das ideias, não é nova, né, em termos dos seus propósitos, mas a forma, né, como a Mazzucato oferece essa leitura, ela é realmente muito instigante. Então, acho que esse programa aqui, ele tem tudo para ser realmente muito, muito legal, muito instigante, porque ele já usa, inclusive, o nome, né, como o Paulo bem colocou, que inspirou esse podcast. Boa. Então hoje vai ser bom, eu vou me divertir aqui, que eu vou provocar vocês aqui com minhas várias ideias, né, com as minhas questões que me instigam aqui, que eu tô louco para ver a reação de vocês, né? Eu vou começar com esse tema que o André já falou, que é do que há de novo nessa discussão de missões para o desenvolvimento, né? A gente sabe que muitos desses temas já foram tratados, né, especialmente aqui na América Latina, por economistas conhecidos e famosos aqui, como o Celso Furtado, como o Raul Prebisch, entre tantos outros também,
economista do desenvolvimento econômico, que discutiram o papel do Estado, né, e a importância da integração Estado-mercado nos desenhos institucionais para desenvolvimento econômico. Então, acho que um primeiro tema que eu acho legal para a gente explorar é dessa novidade de forma que o André colocou, que a Mazzucato traz na missão de desenvolvimento, e eu já vou até dar um pitaco aqui da minha visão, que eu queria ver como vocês reagem. Eu acho que a grande sacada foi conectar os objetivos sociais com as discussões de política industrial, porque antes a gente tinha só a política industrial, argumentando que era necessário um complemento do Estado ou uma catapulta do Estado para ajudar o setor privado dos países pobres e emergentes a avançarem, né? E a Mazzucato, ao conectar objetivos sociais, ela explicita, né, um objetivo fundamental de toda a sociedade, que é, né, o de reduzir desigualdades, o de ampliar a sustentabilidade ambiental, o de ampliar acesso à água e energia para todos, e por aí vai, né? Então, o uso do recurso público na missão passa a estar condicionado a algum objetivo social ou socioambiental, algo que não existia na política industrial. Antes, né, a minha visão era que a política industrial era uma coisa meio per se, né? Olha, precisamos fazer política industrial para tentar desenvolver o país e, eventualmente, o país se desenvolvendo, todo mundo melhor. Agora não, né? E é isso que eu queria ver como vocês reagem, né? Para mim, sempre que eu me deparo com isso, né? Desde que a gente começou a fazer aqui o podcast e os trabalhos da Mazzucato, o que mais me inspira é essa ideia de conectar o que está ali com um objetivo explícito, que são objetivos socioambientais, usando para isso, né, alavancando para isso o setor produtivo, que pode, né, obviamente, resultar num desenvolvimento econômico, social e tecnológico, né? Então, mais ou menos essa é a minha pequena reflexão sobre a ideia da missão de desenvolvimento. Vou começar com você, Lavínia. Queria te perguntar, né, o que você enxerga de novo nisso? A gente fica meio com... perdão do português, claro, a gente fica meio com dor de corno, assim, né? Fala, poxa, a Mazzucato é uma pessoa incrível, fantástica, os livros dela são maravilhosos, mas o Prebisch já falava isso, o Furtado já falava. Será que a gente tem que ficar mesmo, né, fazendo tantas referências e tantas homenagens, ou será que a gente tem que valorizar o nosso pensamento? Enfim, devolvo esse abacaxi aí para vocês, começando pela Lavínia. É bela abacaxi, né? Ainda bem que eu gosto de abacaxi, mas assim, pensando aqui, eu acho que tem alguns elementos novos, sim. E tem argumentos que a gente precisa questionar também se eles funcionam na prática, tá? Vou dizer, eu acho que assim, só numa pílula colocar a abordagem da Mazzucato, né? O que ela está propondo? Ela está propondo que você coloque um grande desafio lá em cima, né? No primeiro patamar, e aí você coloque uma missão. E tem que ter algumas características essa missão, só para relembrar. A gente já trouxe isso em outros programas, mas só para relembrar. A primeira coisa é que essa missão ela tem que ser muito clara. Ou ela é um sim ou não, tipo vai à Lua ou não vai à Lua, ou ela é quantitativa, reduzir um percentual de carbono, X%, tá? Então ela tem que ser muito clara. E o que é de diferente, aí começa um primeiro passo de diferença em relação à abordagem cepalina, é que tem que ser vários setores. Ela tem que ser multissetorial e envolver múltiplos agentes. Depois vamos problematizar isso, tá? Então, a primeira camada é pensar o desafio, a segunda camada é desenvolver isso na forma de uma missão clara. Tem que ser uma missão de longo prazo, mas não um prazo tão longo que seja não factível, mas também não um prazo muito curto, que senão não é desafiante. Ela tem que ser inspiradora, e aí você envolve vários setores, vários atores, e por último você tem os projetos, né? E aí você coloca esses projetos. O que ela tem essa visão da Mazzucato, e tem muitas coisas que eu gostaria de falar, mas começando pelo ponto em relação, eu acho que a CEPAL. A CEPAL sempre colocou tradicionalmente, questões estruturais muito grandes, em geral relacionadas ou à indústria, né, essa visão de que sem a industrialização você não supera o subdesenvolvimento, e é um problema de fragilidade externa e implícita, uma série de problemas que a gente discute, que você pode dar roupagem moderna de complexidade que você gosta de dar, ou você tem problemas de infraestrutura, os chamados gargalos estruturais. As primeiras diferenças são que, em primeiro, é uma abordagem muito mais setorial, eu diria, cepalina. Ela toca um problema de vez, né? Vai por um, e esse aqui está pretendendo envolver vários problemas ao mesmo tempo, em volta de uma grande missão. E a gente pode se questionar se isso, na realidade, funciona, porque existem questões setoriais, sim, e elas precisam ser tratadas no nível setorial. Então, o setor tem que, sim, conversar com os outros, mas existem problemáticas específicas e a gente não pode abandonar isso. Essa é uma primeira coisa. E a segunda coisa é que ela propõe uma estratégia que seja bottom-up.
né, que esteja conectado a questões sociais muito importantes. E esse bottom-up também, como é que na prática a gente faz, também é complicado. Porque uma coisa é você ter um desafio tipo saúde, clima, mas existem problemas relativos à produtividade que eu não sei até que ponto isso emerge da sociedade com uma problemática tão clara, com um desafio tão claro e com uma solução proposta tão clara. Então vou só passar já a bola para o André, para ele comentar, e depois eu posso voltar. Vai lá, André, como é que você reage a Mazzucato vindo para nossa querida Latinoamérica, como diria meu amigo Gabriel Assim, Paulo? eu poderia ser bem sintético e dizer assim, eu concordo com a Lavínia, porque falar depois dela é difícil, mas eu vou colocar um pouco aqui, adicionar algumas coisas, vou repetir outras coisas que ela já mencionou para efeito de fixação do conhecimento. Primeiro, eu acho que a Mazzucato ela traz um elemento importante que remonta um pouco uma preocupação que o Furtado particularmente tinha nos escritos dele, até trouxe aqui o livro Capitalismo Boa. Global, do Furtado, um livrinho de 98, é um dos meus livros favoritos dele, em que ele diz que é preciso resgatar a lógica dos fins da política econômica. Então é a ideia de você não se preocupar apenas com os meios, você vai equilibrar o orçamento, se você vai fazer política horizontal de subsídio, se você vai fazer política industrial de proteção de determinada indústria, mas buscar o quê? O fim, para onde eu quero ir. E aqui ele coloca, em 98, olha que interessante, os objetivos estratégicos devem ser preservar o patrimônio natural, cuja dilapidação atualmente em curso conduzirá inexoravelmente ao declínio e ao colapso da nossa civilização, e B, liberar a criatividade da lógica dos meios, que é a acumulação econômica e poderio militar, que remonta ao período do Fordismo, né, que chamava-se na época de, agora me fugiu o nome, mas é fundamentalismo de capital, ou seja, o desenvolvimento viria com a intensificação da acumulação de capital, particularmente capital físico, nos países que estavam atrasados, para que você pudesse, então, elevar a produtividade do trabalho. Então ele diz, libera a criatividade desta lógica dos meios, a fim de que ela possa servir ao pleno desenvolvimento de seres humanos concebidos como um fim, portadores de valores inalienáveis. Então, eu acho que a Mazzucato traz essa ideia da política com propósito, ou seja, restaurar a ideia de propósitos da política econômica. E um segundo elemento que me parece ser muito interessante naquilo que ela oferece é, a partir desta lógica de propósitos, envolve você fazer o que ela chama de inverter a política industrial, virar a política industrial de ponta cabeça. Ou seja, não mais a política industrial ser o ponto de partida, mas ela ser apenas o meio pelo qual você vai atingir estes resultados. Isso vai envolver, obviamente, o desenvolvimento de capacidades estatais novas e, fundamentalmente, também redirecionar, né, o desenvolvimento econômico para prioridades que, em geral, não eram muito claras ou não eram, em si, vamos dizer, consensuais. E aqui, finalmente, um último ponto que me ocorreu agora, tem a ver com um elemento que eu acho que ela resgata de maneira muito importante, que é sobre qual é o principal mecanismo para você adquirir informação, processar essa informação e ter ação econômica em cima dela. Depois de 40 anos de neoliberalismo, em que a gente ficou escutando que o mercado seria o melhor processador de informação para você atender às demandas da sociedade, a Mazzucato resgata uma ideia antiga que já vem desse período de transformação das economias atrasadas no pós-guerra, que é o Estado pode ser esse mecanismo de identificação dessas oportunidades, porque o mercado pode distorcer os incentivos necessários para que essa informação, por exemplo, seja devidamente processada de acordo com os interesses da sociedade. Traduzindo isso aqui, o Estado pode, por meio dos interesses da sociedade, promover exatamente a agenda de transformação econômica, equilibrando com o mercado o papel desse processador de informação das preferências da sociedade. E eu acho que isso realmente, resgatar e reabilitar isso, é muito importante, eu acho que ela faz isso de maneira exímia. Boa, fantástico. Me ocorre aqui, até queria já devolver a palavra para a Lavínia, pedindo até a perspectiva dela de BNDES, né? Porque, inclusive, a Mazzucato se inspirou muito no BNDES, né? Ela mesma cita o BNDES em vários trabalhos, né? Acho que tem uma grande influência do BNDES no pensamento da Mazzucato, né? Você vê que ela em vários lugares cita, né? Mas eu queria trazer, inclusive, já para um plano mais prático aqui da conversa, né? De políticas específicas, de setores específicos,
me ocorre o exemplo do Panamá. A gente está falando aqui de um texto da Mazzucato que foi recentemente apresentado na CEPAL, né? Depois a gente vai deixar disponibilizado aqui o texto, e ela tem ali indicações e ideias para a América Latina, né? Fala um pouco de Argentina, inclusive do papel dos ventiladores da pandemia, da indústria que foi desenvolvida na Argentina, fala de Bolívia, de lítio, enfim, obviamente a gente não tem tempo de cobrir tudo aqui, mas acho que o Panamá é um caso simbólico, né? Eu tenho ido muito para o Panamá, porque eu vou via Panamá, porque a passagem é mais barata, né? Você vai de Copper Lines, vai para os Estados Unidos via Panamá, então toda hora eu estou pousando ali, vendo o canal do Panamá, o Panamá está na minha cabeça, e no texto ela tem uma passagem de Panamá que eu acho muito interessante, que é o risco do canal do Panamá secar, né? E eu acho que tem um exemplo bastante concreto ali de como a preservação ambiental, que é um fim essencial de todas essas políticas e todas essas missões que a gente tem falado, para o Panamá ainda mais, porque se eles não preservarem todo o ecossistema que tem à volta do canal do Panamá, de florestas e para manter o regime hídrico, existe um risco considerável do sistema de chuvas parar, porque o que abastece o canal do Panamá é o sistema de chuvas, né? Não sei se vocês conhecem como funciona o sistema, ele basicamente descarrega as águas nos dois oceanos, e ele depende muito das chuvas que enchem os lagos, né? Imagina que você tem uma distância gigantesca que precisa ser coberta por todos esses canais. Então, a preservação ambiental é um fim em si mesmo, mas também é um meio. Então, a gente pode até, no limite, encarar como uma espécie de política industrial, porque se parar de chover, acabou o canal do Panamá, acabou o Panamá, né? O Panamá, hoje, ele até está tentando construir um hub financeiro, logístico, tem conseguido, né? Mas ele depende muito do canal do Panamá, e está aí um belo exemplo de uma missão, né? Ali é uma missão que é tão evidente, tão óbvia, mas eu acho que é um pouco simbólico disso, né? E quando a gente traz para o Brasil, para a discussão de acesso ao saneamento, de acesso à saúde, ou dos problemas que a gente teve na pandemia, eu gostei desse simbolismo ali do Panamá, e queria com isso devolver a palavra para a Lavínia, para ouvir a perspectiva dela da prática dos projetos, né? Porque ela se depara com isso no dia a dia do BNDES, né? Da escolha de projetos, dos fins, né? Que estão colocados e assim por diante, né? Então, vai lá, Lavínia. Bom, passaram 10 mil coisas na minha cabeça enquanto você falava, então deixa eu tentar organizar para não ficar confusa aqui a minha fala e retomar um ponto do André. Acho que assim, antes de entrar exatamente no BNDES, primeiro fazer uma observação que assim, a questão ambiental a CEPAL já traz há muito tempo, né, como uma questão central. Então assim, realmente, lá nos primórdios era mais infraestrutura e mais uma questão de indústria, né, essa puxada, mas assim, a questão ambiental tem sido tema da CEPAL há muito tempo, tem o movimento do Big Push que a gente conhece, e tudo que já até foi objeto de um podcast aqui, né? E mais atualmente também a questão da inclusão social está entrando muito. Mas eu acho que tem 3 coisas, estou fazendo um gancho com o André, antes de te responder do BNDES, tá? Que eu acho que a Mazzucato traz que são muito interessantes. Eu acho que, primeiro, ela traz uma perspectiva que eu vou chamar aqui de epistemológica. Em que sentido? Ela insiste muito de tirar isso... Vou ligar, eu queria te interromper só para ligar a tecla SAP aqui e falar que epistemológica é ligada a questões do conhecimento. Pronto. Exatamente. Mas é um pouco também como como é que você entende que é feito conhecimento na economia, né? E por que isso? Porque você tem uma visão, ela insiste muito, que é sair de uma visão em que o governo ele conserta o mercado para uma visão em que o governo molda o mercado, cria mercados. E isso parte de um pressuposto que você, na maioria das questões, isso é uma questão para a CEPAL, mas isso é sobretudo uma questão keynesiana, que quando você está discutindo desenvolvimento, os caminhos não estão dados. Né? Existe incerteza no sentido forte. E na medida em que você vai caminhando, abrem-se novas vias. E você não pode voltar para trás. Existem decisões de investimento que são irreversíveis. Então, você, na verdade... A sua vida pessoal também funciona bem assim, viu? Você toma uma decisão hoje, aí daqui a pouco você vai ver que mudou, abriram milhares de caminhos, né? Desculpa a interrupção. Exatamente. Então é isso, você não tem... Porque um pouco na economia tradicional, você pressupõe que você tem toda a informação e que você, portanto, pode tomar decisões racionais, né? Escolher, maximizar e tudo, quando na realidade não é assim. Você não pode sequer calcular as probabilidades, porque você não tem nenhum espaço amostral. Então você tem que trabalhar nesse ambiente de incerteza. E como é que você lida com a incerteza? E eu já juntando com o BNDES, você cria instituições que reduzem a incerteza.
você cria convenções, você estabiliza taxas, você cria mecanismos. Então, não se trata de corrigir o mercado, se trata de criar mercados que ainda não existem. A gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de inovação, a gente está falando de coisas que não existem e requerem uma ação que seja ousada. Então, o primeiro ponto, como eu falei, é epistemológico no sentido de que ele entende a ideia do conhecimento, da incerteza. As coisas não estão dadas, elas vão ser construídas ao longo deste caminho. Isso é um primeiro ponto. Depois tem uma coisa metodológica. Por que metodológica? Porque ela diz, então, quando você vai fazer análise, de novo tem a ver com o trabalho do BNDES, você não pode fazer uma pura análise de custo-benefício ex ante. Isso é um outro ponto fundamental. O primeiro ponto fundamental da Mariana Mazzucato é o Estado não é consertador de mercado, ele é criador de mercado, ele é modelador de mercado. Isso é um. O segundo é, relação de custo-benefício não dá. Se você fizer uma estática análise de custo e benefício, você não vai ver tudo que é criado, você ainda tem muita incerteza, você não tem como mensurar. Então, metodologicamente, quando você vai avaliar um projeto, você tem que olhar mais do que os custos e benefícios que você provavelmente vai conseguir calcular. Você tem que ter uma perspectiva mais ampla, você tem que olhar no longo prazo, você tem que ter uma visão mais estratégica. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto fundamental do pensamento dela, e que também tem tudo a ver com a atuação dos bancos públicos, é o seguinte, olha, tem que ser permitido que os bancos sejam ousados. Para isso, eles precisam poder errar, eles precisam poder experimentar, eles precisam poder aprender. Né? Então, esse também é um ponto fundamental. E isso tem tudo a ver com o trabalho do BNDES, né? Porque o BNDES está entrando, muitas vezes, no business as usual, né? Nos negócios como sempre são. Mas, às vezes, ele tem que criar setores que ainda não existem. Ele tem que impulsionar inovações que ainda não existem. Ele precisa de ousadia. E ele precisa ter espaço para isso. E precisa ter mecanismos de incentivar e também de se remunerar, né? Essa possibilidade de errar e a paralisia das canetas. Já falei muito, passo um pouco para o André. Desculpa. Não, tá ótimo. Eu acho que aqui o que eu adicionaria ao que você já colocou, Lavínia, que eu acho que é interessante no pensamento dela, é essa ideia de você, né, modelar ou formatar mercados, mas indo além da ideia normalmente atribuída ao Estado, que ela chama de eliminar ou de mitigar o risco dos empreendimentos, que inclusive o BNDES também faz isso muito bem. Então, historicamente, se a gente pega a ideia do Estado guarda noturno, do Friedman, né, que aparece só quando você tem uma crise, só quando você tem algum problema, você estruturaria o mercado, agora, não apenas como um emprestador de última instância, quando o setor privado, principalmente o sistema financeiro, tem problemas e não consegue, né, articular a intensa rede de promessas de pagamento diferidas no tempo, que é o sistema capitalista, ou como diria o velho Keynes, uma economia monetária de produção. Eu gostei disso mas aí, para a intensa rede de promessas de pagamento. Eu achei maravilhosa essa definição. É, porque essencialmente é isso, né? Uma economia monetária de produção, né? Então a gente tem ali promessas de pagamento, vão desde os salários até, né, os financiamentos de longo prazo, debêntures e toda essa rede que vai ao longo do tempo gerando fluxos de caixa que são interdependentes. Então ela coloca algo que é muito interessante, que é o Estado não pode servir apenas para mitigar esse risco, porque senão, novamente, a gente cria dois pontos cegos. O primeiro é imaginar que o setor privado consegue identificar estes problemas que muitas vezes são de ordem comum, e aqui daqui a pouco eu vou trazer um problema que ela identifica que eu achei muito interessante na América Latina. Então você tem problemas de ordem comum que a estratégia do Ronald Coase de você criar contratos privados que resolvam esses problemas não funciona. Essa estratégia não se resolve e ela gera incentivos muito ruins do ponto de vista da gestão desses recursos, tipicamente recursos compartilhados. E o segundo ponto, que eu acho que acaba sendo muito interessante na abordagem dela, é que o Estado ele tem que ser um provedor de primeira instância, um emprestador de primeira instância, ou seja, é nutrir os projetos que muitas vezes o setor privado ele dá de ombros, ele fala, não vou colocar dinheiro aí. Né? E eu relembro para quem nos acompanha aqui, aquele seriado, eu acho que se eu não me engano está no Netflix ou na Amazon Prime, que é sobre a batalha do Google Earth, que conta a história daquela empresa alemã, a TerraVision, que começou a fazer o mapeamento global e a dificuldade que eles tiveram no início de arranjar financiamento para aquilo. Opa, não conhecia. Como chama esse? Ele já tem um programa aí para assistir. Eu acho que é a batalha bilionária, alguma coisa assim. É a disputa em torno do Google Earth. Não conhecia. E aí mostra a dificuldade de conseguir, quando eles levam pela primeira vez, né, o projeto para algumas desses venture capitalists e tal, eles falam assim, olha, internet não vai dar em nada, né, internet não vai ser nada e tal. E aqui acaba...
A Apple ganhou empréstimo do governo americano para começar, não precisa ir Sim, nem a longe, Tesla, né? Apple, né? A Tesla também, dentro de um processo amplo, né? O Elon Musk também ganhou cerca de 5 bilhões aí na forma de financiamento do Estado, sendo que a Solindra, que foi a outra empresa que também recebeu, deu errado, mas a Tesla deu certo, né? Acabou, demorou anos para dar certo, mas acabou dando certo. Mas eu estou colocando esse ponto porque não necessariamente o setor financeiro, o setor privado, ele consegue identificar o valor daquilo exatamente pelo que a Lavínia colocou. Você tem externalidades que não são identificáveis. E aí o terceiro ponto que ela adiciona nessa questão do financiamento é: não adianta o governo ser apenas o emprestador de primeira instância. Ele tem que ser também, ou usar também, todo o poder que o orçamento público oferece. Porque como essas externalidades elas são muito difusas e dificilmente identificáveis, então o orçamento público, que é o espaço mais adequado para você lidar com custos, né, que são difíceis de serem resgatados do ponto de vista da identificação desse projeto, porque eles estão, né, muito soltos, como a questão da diminuição da poluição, a qualidade das águas, qualidade do ar, né, que é respirado. O orçamento público é adequado, ou seja, ela também já faz ali uma certa vacinação cognitiva contra a austeridade que tende a emergir quando você empodera o Estado para fazer esse trabalho de redirecionamento de recursos. A gente sabe, historicamente, na América Latina, toda vez que o Estado entra muito forte para fazer um processo de transformação estrutural, rapidamente, né, o fantasma, o espectro da austeridade já aparece com força, seja por parte da própria elite econômica, seja por parte de órgãos multilaterais que vêm impor, né, esse tipo de comportamento aqui dentro. Eu acho que essa visão muito legal que ela destaca, que a Lavínia estava falando aqui, do curto prazismo versus as finanças pacientes, né? Acho que tem até eu e o André fizemos um artigo para o blog que destaca essa coisa de finanças pacientes, né? Que é exatamente o que a Lavínia está falando. Você, para fazer investimentos, vamos dizer assim, incertos no futuro, as finanças curto-prazistas não te ajudam muito, porque ela quer o retorno aqui, ali, agora, né? O mercado ele é muito rígido nesse cálculo de custo-benefício curto-prazista e ninguém é contra isso. É claro que se você fizer uma análise de custo-benefício curto-prazista é bem fácil. Minha filha de 9 anos já faz isso sem grandes dificuldades, né? Agora, o difícil é você construir o futuro, que é o que a Lavínia estava citando e o André destacando. Tem um exemplo que eu não me canso de citar, né? Acho que também tem muito a ver com a história de sucesso do BNDES, que são os parques eólicos do Nordeste brasileiro. Teve uma visão de futuro do BNDES de construir esse mercado de parques eólicos, claro, junto com a iniciativa privada, que também tomou o risco ali de tomar o empréstimo, mas de colocar os recursos. Mas se hoje a gente tem mais de 10% da energia do país sendo gerada por energia eólica, e principalmente em parques do Nordeste, é porque houve uma construção do mercado, uma construção institucional e um risco de finanças pacientes que foi assumido pelo BNDES. Sem isso não existiria o mercado. Agora é fácil falar, não, já está funcionando, o próprio mercado financeiro financia os parques, né? Não precisa, tem aqui na Faria Lima, a gente tem uma empresa gigante que é a Casa dos Ventos, que está fazendo projetos fantásticos, né? Agora a Casa dos Ventos virou uma potência brasileira de energia eólica, né? Tem até uma amiga minha que joga beach tênis comigo, que trabalha lá, ela me conta as histórias da Casa dos Ventos, e o que os caras estão fazendo é incrível. Agora estão fazendo parceria também com o Cosan para fazer coisa de energia verde, né? Para você usar na parte de químicos também, enfim. Agora que o mercado já está construído, né? O ponto que eu quero fazer é que agora que o mercado já está construído, você pode fazer análise de custo-benefício, de curto prazo, e tá tudo certo. Mas lá atrás é que era o pulo do gato, né, Lavínia? Você construir isso que é o difícil, né? Que é a tal da transformação estrutural, não é isso? Tem a incerteza e tem também, às vezes, a quantidade de capital necessária, tá? Porque às vezes você precisa de uma grande quantidade de capital inicial. Então, por exemplo, quando aconteceu o pré-sal, a Petrobras estava, entre aspas, bombando, assim, todo mundo queria a Petrobras, mas ninguém queria enfrentar o risco do pré-sal e ninguém queria botar aquela quantidade de dinheiro. O mercado ia até X. Então precisava, né, o BNDES entrar e depois tudo coisa, para poder fazer aqueles investimentos que eram usados e ninguém sabia exatamente qual ia ser o preço depois do petróleo que ia vigorar, né? Qual era exatamente o custo. Se ia achar, né? Primeiro se ia achar petróleo, né? Porque agora é fácil falar também, mas se tivesse o poço seco, né? Esse eu acho que é um ponto muito importante. Você precisa dessa ousadia. Mas aí eu acho que a Mariana tem algumas coisas que ela toca que são muito importantes, porque, assim, em primeiro lugar, você realmente tem um problema. Eu acho que todos os bancos públicos brasileiros, e eu acredito, e no resto do mundo também, eu acho que isso também se reproduz, que é o seguinte: é como você lida com a assunção do risco.
né? Porque na medida em que você coloca a assunção do risco no CPF individual, você gera a paralisação das canetas, que é o que até é uma coisa que ela cita, né? Você tem que poder ser capaz de errar. E como é que você... Mas é dinheiro público, então como é que você faz isso? Ela diz, faz às vezes pequeno, né, faz o que ela chama de sandbox, é a caixinha de areia, você faz pequenininho e depois você aumenta isso. Mas você tem que ter esse espaço onde existe a possibilidade em que você erre e que isso não seja considerado gestão temerária. Né? Então, uma das coisas sempre muito complicadas num banco é o problema da responsabilização. Né? Como é que a gente lida com isso em geral? A gente põe a responsabilização difusa, numa porção de áreas, passando por várias camadas, né, para evitar todos os riscos de fazer erro. Mas se você não tiver um espaço para perder, você não vai ser transformacional. É isso que é o ponto básico que ela está falando. Isso é um. E a outra coisa é, você tem que ter mecanismos de incentivo. Se você quer, como o exemplo que ela dá, por exemplo, limpar a mineração no Chile, você tem que ter recursos que sejam mais baratos e que você tenha capacidade de induzir. Porque se você não tiver alguma coisa para oferecer pelo mercado, você tem muito mais burocracia, né? Você tem muito mais... você tem um processo difícil, né, de você conseguir um empréstimo. Se você não tiver um mecanismo de incentivo ali, você não consegue fazer as mudanças transformacionais, né? Mudar... Aliás, isso é uma coisa aí, brincando aqui que você estava falando, né, as coisas heterodoxas, né? A Alice Anderson falava, botar os preços errados, às vezes, é fundamental. Né? Você precisa do preço errado para você induzir a transformação que você deseja, né? E ter uma visão. E a outra coisa que ela fala também é muito importante, você ter os mecanismos de recompensar o Estado. E aí ela diz, ou você participa, né, de um fundo de ações, ou você coloca regras de compras governamentais em que você induz. Ela dá exemplo do KfW falando isso, fazendo isso, né? Então você precisa ter esses mecanismos de incentivo e participar desses retornos. Não é só share, né, dividir os riscos, mas também ter os retornos. Na alegria e na tristeza. Na né? alegria e na tristeza, também, exatamente. Né? Para poder reinvestir nas coisas necessárias, né? Não é para ficar sentado em cima do dinheiro. Mas depois eu queria voltar para um ponto estruturalista. Mas não, então, eu ia só dizer que essa lógica de você fazer ela até sugere, né, fazer meio que uma regra de participação societária nesses projetos, né? Então, a partir do sucesso deles, como muitos vão dar errado, os que derem certo, que esse retorno, né, ocorra para o Estado, meio um pouco na lógica, eu acho que do que seriam as empresas estatais, né, porque a empresa estatal ela tem uma atuação direta no mercado, ela ganha com aquilo e ela reverte isso na forma de investimento ou na forma de tributação para o seu ente maior, que é o Estado. Só que em vez de você criar o capital público, efetivamente uma empresa estatal, com toda a controvérsia que ela gera, ela sugere, olha, o Estado vai ser ali como um dos elementos, né, ou vai, de alguma maneira, ser um acionista, né, daquele projeto. Fala, Lavínia. Agora, olha como é complicado do ponto de vista do direito, né? Você está colocando, você está fazendo um projeto ousado. Se você... O Mark Zuckerberg, até a Mariana brinca assim, né? Ele diz, não, a gente precisou errar muito para ter sucesso. Ou nós erramos, desculpa. Ela diz, agora faz um banco público. Vê se alguém aceita as desculpas do banco público. Ninguém aceita, né? Quer dizer, todo mundo entende que faz parte do negócio de inovação. Ter algumas perdas, mas se você for banco público, não pode. Agora, olha que difícil, porque se você é banco público e você escreve que você espera que possa ter uma perda, o quanto isso, do ponto de vista jurídico, isso se distancia da gestão temerária? Se você sabe que vai dar perda e você é público, como é que você vai assumir, entendeu? Então é toda uma saia justa, então é muito complicado. Só que se você não puder fazer isso, você não faz a transformação necessária. Né? Que é um pouco até antes de você voltar no estruturalismo, eu queria destacar um raciocínio aqui do Danny Roderick, né, que é um cara importante nessa história também, que também influenciou bastante a Mazzucato, e ele põe uma linha de argumentação que a política industrial e o papel do governo é parecido até com o trabalho de private equity. Né? No private equity, uma empresa, um fundo, ele investe em 10 companhias, das quais 8 quebram e 2 são sucessos espetaculares. Mas é esperado na indústria de private equity que a maioria quebre mesmo, é sabido já, porque são projetos ousados, projetos inovadores, de construção de futuro. Né? E aí o que acerta é uma Google, é uma Apple, é uma Amazon. E o que erra, ninguém sabe, elas estão aí pelo caminho. Agora, no caso do recurso público, é complicadíssimo, porque como é que você vai explicar para o contribuinte que você perdeu o dinheiro dele fazendo um projeto errado? Né? E fica aí o desafio, né, Lavínia? Porque sem esse espaço, né, a Lavínia pode dizer isso muito melhor do que a gente. Eu não sentaria no BNDES e tomaria uma decisão dessa que fosse destruir meu CPF, né? Porque é arriscadíssimo isso. Né? É sabido que quem lida com isso lida com esse tamanho de risco, né?
Se quiser falar, Lavínia, não sei, pode complementar. Não, eu ia colocar, a partir dessa provocação, Paulo, acho que tem uma outra dimensão que a discussão da Mazzucato traz, que nisso eu acho que realmente acho que desapega daquilo que a CEPAL fazia de uma maneira mais clara, o estruturalismo original ali, que é a questão internacional do ponto de vista da integração. Então quero pegar o exemplo que ela traz, por exemplo, das minas, das reservas de lítio, que estão ali na fronteira de Argentina, Paraguai e Bolívia, se eu não me engano, ou Argentina, Chile e Bolívia, mas acho que é Bolívia, Argentina, Paraguai e aliás, a história Bolívia, se né? repete, né? Agora tem o Potosí do lítio na Bolívia, né? Era prata, você vê a velha história da América Latina, né? Isso. 500 anos de recursos minerais, né? E ela traz um dado que, assim, parece que 2/3 das reservas conhecidas do planeta estão ali naquela área. Então, é uma área, do ponto de vista geopolítico, né, inflamável, pelo menos, né? Como é a água no ambiente aqui no território brasileiro, com os nossos aquíferos, do ponto de vista geopolítico, é fundamental. E isso joga uma camada adicional que eu acho que responde um pouco ao drama que a Lavínia levantou aqui do financiamento. Então, muitas vezes, o país sozinho ele pode ter essas dificuldades do ponto de vista da economia política, de, por exemplo, convencer a sua população, convencer inclusive órgãos multilaterais, de que ele sozinho fazer esse financiamento pode ser problemático, né? Mas porque há limites para isso. Mas talvez do ponto de vista da integração regional, quando você fizer, né, o convênio entre países, talvez esses riscos possam ser mitigados. E ela traz essa perspectiva das minas, das reservas de lítio, como um típico problema dos comuns, que eu tinha mencionado lá atrás. O que Explica é um melhor o que é problema isso, André. Eu comum? não me lembro mais, cara. Eu estudei faz 20 anos. Então, o problema dos comuns até parece, né? O problema dos comuns, ele emerge quando você tem recurso compartilhado em que há o incentivo para você exaurir esse recurso muito rapidamente. Então, individualmente falando, né, por exemplo, se há um conjunto, uma reserva compartilhada de um recurso, eu tenho que extrair logo a minha parte, porque senão a outra parte extrai a dela. E aí eu fico, né, sem aquela a parte que eu gostaria de ter. Então, todo mundo acelera a extração, sendo que você poderia, a partir de uma gestão compartilhada, usar aquele recurso de uma maneira mais inteligente. Isso ocorre muito em poços de petróleo, que às vezes você tem diferentes localidades, você tem furos nesse poço, só que ele é compartilhado. Então você tem que ter uma regulação ali para que as partes, né, não atuem no interesse individual e exauram aquele recurso rapidamente. E isso coloca um problema não apenas difícil de gestão do ponto de vista nacional, se ele estivesse todo contido dentro do território nacional, mas quando você joga do ponto de vista internacional, ele se torna ainda mais desafiador. Porém, com o desafio também vem a possibilidade de aproveitamento de escala, porque está lidando com vários países, e isso abriria, então, a oportunidade de esse risco ser mitigado entre nações, mas também entre órgãos de planejamento. E, finalmente, um segundo ponto aqui nessa discussão que a Lavínia levantou sobre a questão de como gerir esse processo, né, a dificuldade associada às agências, a quem está desenvolvendo o projeto e executando o projeto, eu quero relembrar que no Brasil a gente já teve algumas experiências de construção de competência estatal que não geram o mesmo tipo de crítica de quando a gente fala, por exemplo, do Embrapi, de quando a gente fala do BNDES, e eu quero citar duas, e vocês vão, obviamente, quem está nos acompanhando vai entender por quê, que raramente se questiona isso, que é, primeiro, o Ministério da Agricultura, usando a ideia da Mazzucato de que você tem externalidades difusas e que, por isso, você tem que usar o orçamento público para lidar com isso. Então, o Ministério da Agricultura nasce, né, para justamente tentar controlar um problema que é a disseminação da febre aftosa dentro da nossa população bovina. E hoje, né, a gente sabe mais sobre a população bovina que está no país do que da população efetivamente humana, né, com os milhões, dezenas de milhões de invisíveis que apareceram na pandemia. Novamente, uma epidemia que fez com que a gente buscasse conhecer a nossa própria população. Estava lá também na base da criação do Ministério da Agricultura. E eu nunca vi ninguém reclamar sobre as dotações de recursos que o Ministério da Agricultura recebe. Por quê? Porque a externalidade do que ele faz é muito difusa, tá? No ambiente inteiro, é compartilhado por todo mundo e gera efeitos sobre a capacidade de exportação de carne, sobre o consumo interno de carne e todos esses problemas que vão muito além, evidentemente, da produção agropecuária. A segunda agência estatal muito importante é a Embrapa. Ou seja, a Embrapa custa cerca de 3,5 bilhões por ano e eu não vejo protestos na rua.
3 bilhões e meio negativo, ou seja, não volta esse dinheiro do ponto de vista da gestão de fluxos de caixa. O governo gasta 3 bilhões e meio e não volta nada para a Embrapa no sentido, vamos equilibrar o orçamento. Não, faz parte. Por que que vale? Porque o retorno está difuso na atividade econômica. Agora, por que que quando a gente fez a Ceitec, que custava 70 milhões por ano, não, mas que péssima ideia, porque isso é uma má gestão de recursos, vamos acabar, né, com o Ceitec. Só para dar um dado para vocês, hoje, o governo brasileiro gasta 130 milhões por mês com 3 usinas que não estão ligadas na rede de distribuição de eletricidade. 3 usinas, elas não estão conectadas e elas custam juntas 125 milhões de reais por mês. Isso equivale a você manter pelo menos 2 Ceitecs por mês, né? Que, na verdade, a Ceitec custa por ano 70 milhões. Então, notem, se a gente fosse, né, contabilizar tudo que é má gestão de recursos, eu acho que a gente teria, né, novamente um diagnóstico muito mais rico a partir da provocação da Mazzucato. E eu acho que isso fala um pouco para né, o desafio que a Lavínia levantou. Será que quando a gente pensa esses projetos, né, a gente consegue convencer a população de que, por exemplo, você ter uma produtora de semicondutores, ainda que ela não esteja, né, na fronteira da tecnologia, no filé ali do mercado, mas que ela pode gerar externalidades suficientes que justifiquem aqueles valores? Porque por esses dados que eu acabei de colocar só dessas 3 usinas, daria para fazer aí cerca de uma Ceitec por ano, né, com o valor, né, que a Ceitec custou até hoje. Eu queria voltar daí, pegando esse gancho, né, na questão do estruturalismo, já está me dando uma certa agonia que a gente está conversando há 40 minutos aqui e não consegui falar 1/3 do que eu queria. Mas eu queria voltar um pouco na questão do estruturalismo, Lavínia, até te dando o gancho aqui para você passar a palavra de volta, que isso é uma coisa que eu senti falta um pouco, né, no trabalho da Mazzucato, que é a questão da transformação estrutural e da industrialização. Aí sim um tema bem cepalino, furtadiano e Prebes, né? Que volta na velha discussão de América Latina só como uma região produtora de commodities e de extrativismo de commodities, né? Porque entra ano, sai ano, a gente está aqui agora discutindo lítio, parece piada até, né? Mas se a gente estivesse discutindo no final do século XIX, a gente estaria discutindo o problema da extração de prata na Bolívia, na própria Argentina, né? Cujo nome vem disso, de prata, né? E a gente não consegue avançar de fato no desenvolvimento tecnológico industrial, né? Será que a gente vai conseguir agora, enfim, até foge um pouco aqui do nosso escopo, mas será que a gente vai algum dia conseguir dar esse salto tecnológico, né, de produzir tecnologia na América Latina e não consumir tecnologia, né? Eu acho que a Mazzucato ela gosta menos disso. Ela gosta disso também, mas eu não sei se eu vejo essa preocupação nela com tanta força quanto em nós 3, pelo menos eu imagino, né? Então, eu acho que foi bom você ter tocado nesse capítulo dela, né? Quando ela vai fazer o diagnóstico, ela faz um diagnóstico totalmente cepalino, né? Parece que ela está realmente ali pegando as coisas da CEPAL, né? Ela fala, olha, é um desenvolvimento puxado por commodities, né? Problemas que teria a América Latina, a baixa produtividade, as restrições externas, né, a incapacidade de gerar dólares, crise e por isso de o crescimento, pagamentos, né? O crescimento ficar sempre sendo abortado, né, por essas crises sucessivas, a heterogeneidade territorial e produtiva, isso também é um tema muito caro a CEPAL. Aí a vulnerabilidade social também é um tema, né? O André mesmo trouxe aqui uma passagem do Celso Furtado. A baixa capacidade institucional, tudo isso, e o pequeno espaço fiscal. Tudo isso seria coerente, porque a CEPAL também tem uma questão de problema de falta de poupança, né? Tem umas discussões lá dentro da CEPAL que a gente sabe, né? Que a gente pode até ter os nossos pontos de discordância, mas ela tem essa visão. Então, acho que quando ela traz o diagnóstico, ela bebe da CEPAL e bebe bem e faz uma boa síntese. Quando ela se propõe na resposta da missão, não está claro como é que as missões vão resolver esses problemas, né? Vai superar essa questão que você colocou, que era cara aos... um cepalino tradicional, ele vai dizer só vai ter a superação do subdesenvolvimento através da industrialização. Porque se você não fizer a industrialização, você não vai superar a sua vulnerabilidade externa, né? De depender dos preços das commodities, de depender de não ter um sistema financeiro bem desenvolvido, etc, etc. Mas na apresentação, houve uma pegadinha. Na apresentação que ela fez do relatório,
Eu não sei quem estava falando, porque o cara não se apresentou, mas ele puxou um texto, que é aquele Cacilheiro Facio, do Fassbinder, de 1980, da CEPAL, que é um divisor de águas, que ele olha a América Latina e diz assim, olha, quem cresceu não distribuiu. Quem cresceu mais na América Latina até os anos 80 não distribuiu, e quem distribuiu cresceu menos. Aí ele replicou o trabalho e fez depois nos anos 90 e 2000 e diz, não, na verdade, crescendo ou não crescendo, ninguém distribuiu. E aí depois ele diz assim, não, mas nos anos 2000 melhorou um pouco a distribuição de renda, mas depois voltou a reprimarizar. E aí ele diz, por quê? E aí, olha a conexão que ele vai fazer, e você vai agora entender por que eu estou falando disso agora. Ele vai dizer, sabe o que falta na América Latina? Falta na América Latina um esforço de inovação, de tecnologia e de realmente, ou se você quiser dar essa roupagem que você dá, de complexidade, né? De ir para as coisas que nem todo mundo produz, né? De forma diversificada. E aí sim você conseguir mudar estruturalmente a economia. Só que a Mazzucato adora isso. A Mazzucato é uma pessoa que estuda essas grandes questões tecnológicas. A origem aliás, dela ela veio mais de inovação. Isso, né? exatamente. Então, eu acho que esse cara sacou uma coisa que eu não tinha sacado. Que, olha só, não tem pulo do gato aí, que a Mariana sempre falou, que é a questão da inovação. E na missão, a questão da inovação, ela é presente o tempo todo. Só que ela deu essa roupagem que, digamos, é mais contemporânea, e ela tem razão, porque se não for assim, não passa. Que é a questão da legitimidade. Só vai ser legítimo se ele for bottom-up, se ele trouxer questões sociais e se as pessoas entenderem que a vida delas está lá em jogo. E nesse sentido, aí eu vou trazer um outro heterodoxo que você vai adorar, e o André também, porque a gente adora ele, que é o Polanyi. Se você desenraizar, se você tirar da base social, não tem jeito, não vai funcionar, entendeu? Vai dar crise, que é o que o Polanyi nos fala. Né? Aliás, até por falar de Polanyi, eu já quero passar rapidamente para o André a palavra, mas o Polanyi é um cara que estava aqui, bom que você nominou ele, porque o espírito dele estava aqui entre nós, agora você explicitou ele, você revelou ele, né? Você denunciou a presença dele aqui, eu acho que ele, mais do que ninguém, é o cara que fala, olha, vamos olhar esses fins econômicos, não vamos deixar tudo... O mercado não pode determinar o que vai ser sua vida, o mercado não pode precificar a sua vida, casamento vale tanto, filho vale tanto, preservar o meio ambiente, né? Vamos pensar nos fins, né, no que é a vida de verdade, né? Acho que o Polanyi, mais do que ninguém, é um cara que nos ajuda muito, né? E tem uma influência gigantesca em toda essa discussão de missão, né, André? E tem a ver com essa definição das prioridades, das preferências sociais, né? Porque, pela lógica liberal, o mercado faria essa priorização por meio do sistema de preços. Quando você começa, entre aspas, distorcer o sistema de preços para que ele reflita os interesses efetivos da sociedade, que não consegue se expressar pelo mercado, aí você tem um elemento de legitimidade, ou seja, a demanda está vindo de baixo. Isso é algo que o Furtado falou nas últimas palestras dele, é algo que já está no mito do desenvolvimento e é algo que eu acho que estava presente, talvez de uma maneira um pouquinho mais solta, nas preocupações da CEPAL, que é exatamente crescer distribuindo renda, crescer distribuindo também riqueza. Né? Então sempre teve essa preocupação ali atrás, só que obviamente esses eram os objetivos maiores. A Mazzucato faz isso de uma maneira, eu acho, adaptada, vamos dizer, a nossa era de comunicação, ela é uma excelente comunicadora, e ela diz o seguinte, não adianta, né, colocando o que a Lavínia acabou de dizer, não adianta você pegar instrumentos que são legítimos do ponto de vista tecnocrático, né, e questão de custo-benefício, Coisa de equilíbrio economista. Coisa de fiscal, economista. o palavrório de economista. Se ele não tiver um enraizamento social, ou seja, se ele não vier de baixo, você vai ter mais instabilidade política, você vai ter uma série de problemas que aparecem e que já estavam lá nos anos 50 e 60 no pós-guerra. A gente não pode esquecer, isso sempre esteve, né, em país retardatário. Pobreza é duro, né, gente? Porque pobreza faz as pessoas brigarem, pobreza faz as pessoas viverem muito mais próximos da animalidade. Então, quando você eleva o padrão de vida de uma sociedade, obviamente os tipos de problema vão ficando mais sofisticados. Por que é legal, né, aquilo que a Mazzucato consegue desenhar? Porque ela chega e diz o seguinte, se eu precisar desenvolver, fazer a transformação produtiva, rapidamente a mente das pessoas já vai lá para o Fordismo.
grandes fábricas, né? Isso é industrialização para a maioria das pessoas. Pensa aquelas fábricas da Graxa, Toyota, parafuso, sujeira de graxa. cheio de robô e tal. Você fala, sim, mas a gente tem que empregar as pessoas com empregos de qualidade. E hoje, a gente não está mais falando desse tipo de fábrica, né, Paulo? Que, inclusive, foi a motivação do nosso livro Brasil, uma economia que não aprende, que é para tentar entender o que é essa indústria de hoje. Então, não faz sentido, né, você colocar o mercado antes, pessoas e meio ambiente depois. O que ela faz? Ela inverte pessoas e meio ambiente antes como norteadores, como guias desse processo, dessa potência que pode ser ajudada via mercado. Só que a potência do mercado sozinha vai levar a gente a desviar o sistema de preços daquilo que a sociedade precisa. Ou seja, o valor da água, o valor de vários minérios, o valor da nossa Amazônia, hoje é muito baixo quando medido pelo sistema de mercado. Porque aquilo que o sistema de mercado precifica nesses recursos, considera que eles ou são infinitos, né, ou eles estão disponíveis de uma maneira que a gente não precisaria se preocupar. E isso não é verdade. Então, hoje, você pega o preço da água, do ponto de vista industrial, ela é muito mais barata do que ela deveria ser. Né, se você precificasse de acordo com o estoque de um recurso dificilmente renovável. Então, fazendo esta distorção no sistema de preços por meio desse enraizamento social, a gente consegue criar oportunidades que não necessariamente são rentáveis do ponto de vista da avaliação do setor privado, mas que depois podem ser, que é o que a Lavínia colocou, acho que na primeira fala dela, você vai abrindo caminhos. Mas você vai descobrindo oportunidades. Você vê como o ser humano, o economista, ele é um bicho tão desgraçado, com exceção de vocês dois, que ele destrói o meio ambiente e acha isso natural. E aí a gente vai distorcer as coisas para arrumar o meio ambiente. Quer dizer, Exato. Não é a destruição do meio ambiente que é uma distorção. Na verdade, o sistema de mercado é natural, né? E aí, vocês estão entendendo meu ponto, né? Então é um negócio que está totalmente de ponta cabeça, né? É verdade. Enfim, não, eu acho que ela direciona e provoca bem isso de uma maneira que é rica e coloca essa questão dos fins em primeiro lugar. E diz assim, olha, agora vocês vão ter que desenvolver as capacidades estatais, as capacidades de controle e acompanhamento para que esses processos possam gerar, na minha visão, aprendizagem. Em última instância é isso, você vai, né, navegar esses mares de uma que você nunca navegou antes, de uma maneira a aprender, como, né, os desbravadores dos mares lá atrás fizeram. A gente não precisa entrar depois como eles foram recompensados, porque isso causou muito dano aqui na América Latina. Mas a preocupação de você se lançar ao incerto, né, ela tem que vir com esses propósitos de erguer a população e colocar as florestas, né, os biomas em primeiro lugar. Já aproveitando o ensejo, eu vou passar a palavra para vocês para as considerações finais, porque infelizmente a gente já está estourado no tempo, mas esses dias eu aprendi da onde vem inclusive a ideia do risco, da palavra risco, né? Eu não fui pesquisar isso, um amigo meu me explicou e eu acreditei, mas acho que faz muito sentido, que tem a ver com a ideia do mapa da navegação, por isso que eu me lembrei, né, que assumir um risco é traçar um risco de navegação mesmo. Você faz um risco, eu falo, vou desse lugar do mapa para aquele lugar, eu vou seguir esse risco aqui, mas eu não sei o que vai acontecer, porque justamente a gente está navegando mares nunca antes navegados, né? Então, assumir riscos é seguir no risco que você desenhou no mapa, né? E que é assumir riscos, no caso, né? Então, me fez lembrar dessa se não for verdade, é tão maravilhosa que vamos assumir que foi assim e pronto, tá tudo certo, porque é pelo menos uma boa história, né? Poeticamente é muito legal, mas eu vou passar aqui agora para a Lavínia, depois para o André deixar as considerações finais. A gente, infelizmente, a gente gostaria de ficar conversando muito mais tempo, mas nosso tempo se esgota, né? Lavínia, deixa uma mensagem otimista aqui para as pessoas. Tá, eu ia falar ainda uma poesia. Pode ser pessimista, o que você quiser. Não, eu vou, na verdade, nem pessimista nem otimista, eu vou problematizar uma coisa aqui. Eu acho que, assim, essa coisa de que as missões antes eram tecnológicas e hoje elas são sociais, eu não me convence muito. Mesmo a missão do Apollo tinha um contexto geopolítico predominante ali. Então, eu acho que as missões são sempre envolvendo questões políticas, econômicas, sociais, e precisam ser assim mesmo enraizadas. Mas, claro que numa sociedade em rede é muito mais complicado. E aí eu queria, na verdade, em vez de otimismo e pessimismo, eu queria problematizar, né? Como obter esses consensos? Né? Não está claro, porque a sociedade quer muitas coisas contraditórias. E nós não temos mecanismos de arbitragem nas instituições públicas para essas diversas coisas. Então, eu acho
que o diálogo com a sociedade ele é fundamental, e eu acho que nós, instituições, precisamos ainda aprender como melhor dialogar. A gente ainda precisa fazer um caminho... Estamos aqui no podcast para fazer isso mesmo. Exatamente. Mas me parece também que precisaria ter alguém que dá essas missões, né? E, assim, essas missões vão envolver múltiplos atores, mas como é que a gente chega nessa missão? Não está claro para mim qual é o melhor caminho e como a gente arbitra os conflitos. Então fica essa pergunta para quem vier depois. Bom, o depois não sou eu, tá? Só quero deixar claro. Quem vem depois do podcast. É para você responder. Olha, se eu tivesse essa resposta, olha, certamente meu capital profissional seria muito mais elevado do que ele é hoje. Que eu acho que realmente essa é a grande pergunta, é como que você faz a priorização, né, a alocação dessas demandas de uma maneira, pegando, né, a ideia do Hirschman, de você atacar os pontos de germinação, ao mesmo tempo que se ataca os pontos de estrangulamento, então você alivia demandas, alivia insuficiências, ao mesmo tempo que você abre um espaço para a criatividade, para novas atividades. Eu acho que essa continua sendo a alquimia da política de desenvolvimento, né? Qual pontinha do novelo você puxa que desenrola todas as outras? Mas eu acho que, inevitavelmente, as tensões de demandas de curto prazo e demandas de longo prazo, elas vão sempre estar ali presentes né, vamos dizer, assombrando, né, quem está desenvolvendo a política de desenvolvimento. Por isso que eu acho que a ideia de você colocar o meio ambiente, colocar, né, a ideia de proteção social, de uma inclusão produtiva, de uma economia dos cuidados na frente, faz com que o próprio sistema de mercado encontre os seus lugares, né, dentro dessa desse novo direcionamento. Nunca vai ser sem conflito, nunca todo mundo vai ficar feliz. Aliás, essa é, né, por definição, a obra da política. É todo mundo estar suficientemente insatisfeito, mas a ponto de conseguir aceitar, né, o resultado que foi ali deliberado. E, finalmente, eu acho que, a partir da crise que está se colocando, talvez, Lavínia, esse processo seja mais facilmente resolvido. Não que ele seja fácil, mas mais facilmente do que você o faria se você não tivesse uma crise sistêmica se impondo. Né? A gente sabe que, historicamente, as crises sistêmicas, elas permitem os diferentes grupos ponderarem melhor a relação de custo e benefício, né, em favor de soluções que são coletivas. Novamente, isso não é uniforme, isso não é sem grito, mas a capacidade de aceitar essas mudanças, ela é um pouquinho maior em face de uma crise. E a minha expectativa, não tanto no sentido de otimismo, porque eu acho que sempre vai ser muito difícil, mas no sentido do caminho que a gente vai tomar, é exatamente esse, de incorporar mais o elemento público. Quando eu digo público, é aquele elemento compartilhado nas nossas decisões, e inescapavelmente, eu acho que a gente vai precisar convergir a uma tarefa compartilhada de setor público, setor privado e sociedade civil ali monitorando e acompanhando o processo de transformação. O que eu adoro nessa visão das missões é a ênfase na ousadia, né? Na ousadia, e de botar vários atores e múltiplos setores pensando juntos. Isso eu realmente acho muito bacana. Fantástico, fantástico. Infelizmente chegamos aqui no final da nossa conversa, mas a boa notícia é que a gente vai ter muito mais André Roncalli e Lavínia Barros de Castro em futuros podcasts, porque eles são também apresentadores. Então hoje a gente fez um programa aqui especial para nós, porque ele trata dos temas, né, de missão de desenvolvimento, que é o próprio título do nosso podcast, e ele tem como convidados 2 apresentadores. Então esse é um programa simbólico do nosso programa, do nosso podcast, né? E agradecer muito a presença aqui de todos que nos acompanharam, e especialmente da Lavínia e do André. Acho que foi fantástico. Vamos deixar depois disponível aqui o texto da Mazzucato. Tem o livro dela também, o Mission Economy, para quem quiser dar uma olhada, que também está bem legal. E seguir com o nosso debate aqui, com o nosso diálogo no podcast. Obrigado, gente. Foi um prazer. Obrigado. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-BNDES, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-BNDES
BNDES nas redes sociais. Até a próxima!